Arador foi o avô do rei. Seu filho Arathorn buscou casar-se com Gilraen, a bela, filha de Dirrael, que era ele próprio descendente de Aranarf. A esse casamento Dirrael se opôs, pois Gilraen era jovem e não chegara à idade em que as mulheres dos Dúnedain costumavam casar-se. Ademais, disse ele, Arathorn é um homem sisudo, de idade adulta, e será chefe mais cedo do que os homens creem. Porém, meu coração prevê que terá vida curta. Mas Ivorwen, sua esposa, que também enxergava o futuro, respondeu: Tanto mais necessária a pressa. Os dias escurecem antes da tempestade e grandes coisas estão por vir. Se esses dois se casarem agora, poderá nascer esperança para o nosso povo. Mas, se demorarem, ela não chegará enquanto durar esta era. E ocorreu que quando Arathorn e Gilraen estavam casados havia somente 1 ano, Arador foi apanhado por trolls das colinas nos morros frios, ao norte de Valfenda, e foi morto. E Arathorn tornou-se chefe dos Dúnedain. No ano seguinte, Gilraen lhe deu um filho, e chamaram-no Aragorn. Mas Aragorn tinha apenas 2 anos de idade quando Arathorn saiu em cavalgada contra os orcs, com os filhos de Elrond, e foi morto por uma flecha órquica que lhe perfurou o olho. E assim, ele de fato demonstrou ter vida curta para alguém de sua raça, pois tinha apenas 60 anos de idade quando tombou. Então, Aragorn, sendo agora o herdeiro de Isildur, foi levado com a mãe a morar na casa de Elrond. E Elrond assumiu o papel de seu pai e passou a amá-lo como seu próprio filho. Mas esse foi chamado de Estel, que é Esperança, e seu verdadeiro nome e linhagem foram mantidos secretos a pedido de Elrond. Pois os sábios sabiam então que o inimigo buscava descobrir o herdeiro de Isildur, se algum restasse sobre a terra. Mas quando Estel tinha apenas 20 anos de idade, ocorreu que ele voltou a Valfenda após grandes feitos em companhia dos filhos de Elrond. E Elrond o contemplou e ficou contente, pois viu que ele era belo, nobre e chegara cedo à idade adulta, apesar de que tornar-se-ia ainda maior de corpo e mente. Naquele dia, portanto, Elrond o chamou pelo nome verdadeiro e contou-lhe quem era e de quem era filho, e entregou-lhe os legados de sua casa. O Anel de Balair, disse ele, o símbolo de nosso parentesco longínquo, e eis também os fragmentos de Narsil. Com eles ainda poderás realizar grandes feitos, pois prevejo que a duração de tua vida será maior que a medida dos homens. A não ser que o mal te acometa, ou fracasses na provação. Mas a provação será difícil e longa. O cetro de Anúminas eu retenho, pois ainda precisas merecê-lo. No dia seguinte, à hora do pôr do sol, Aragorn caminhou a sós na mata, e o coração estava animado em seu peito, e cantava, pois estava repleto de esperança, e o mundo era belo. E de súbito, mesmo enquanto cantava, viu uma donzela que caminhava em um gramado entre os troncos brancos das bétulas, e deteve-se admirado, pensando ter vagado para dentro de um sonho, ou então ter recebido a dádiva dos menestréis élficos, que podem fazer as coisas de que cantam aparecerem diante dos olhos de quem os escuta. Pois Aragorn estivera cantando parte da balada de Lúthien, que conta do encontro de Lúthien e Beren na floresta de Neldoreth. E eis, ali, Lúthien caminhava diante de seus olhos em Valfenda, trajada de um manto de prata e azul, bela como o crepúsculo em Casa-Delfos. Seus cabelos escuros esvoaçaram em um vento súbito,
e sua fronte estava cingida de gemas como estrelas. Por um momento, Aragorn a fitou em silêncio, mas, temendo que ela se afastasse e nunca mais fosse vista, chamou-a, exclamando: Tinúvel! Tinúvel! Exatamente como Beren fizera nos dias antigos, muito tempo atrás. Então a donzela voltou-se para ele, sorriu e disse: Quem és tu e por que me chamas por esse nome? E ele respondeu: Porque cria que eras deveras Lúthien, Tinúvel, de quem eu cantava. Mas se não és ela, então caminhas à sua semelhança. Assim muitos disseram, porém o nome dela não é o meu. Contudo, quem sabe, minha sina não será diversa da dela. Mas quem és tu? Respondeu ela com gravidade: Fui chamado de Estel, mas sou Aragorn, filho de Arathorn, herdeiro de Isildur, senhor dos Dúnedain. Ele respondeu. Porém, mesmo enquanto falava, sentiu que sua alta linhagem, com que seu coração se regozijara, era agora de pouca valia, e como se nada fosse em comparação com a dignidade e o encanto dela. Mas ela riu alegremente e comentou: Então somos parentes longínquos, pois sou Arwen, filha de Elrond, e também sou chamada Undômiel. Muitas vezes se vê, disse Aragorn, que em dias perigosos os homens escondem seus principais tesouros. No entanto, admiro-me com Elrond e com teus irmãos, pois apesar de ter morado nesta casa desde a infância, não ouvi palavra sobre ti. Como pode ser que nunca tenhamos nos encontrado antes? Certamente teu pai não te manteve trancado em seu tesouro? Não, respondeu ela e ergueu os olhos para as montanhas que subiam no leste. Morei por algum tempo na terra dos parentes de minha mãe, na longínqua Lothlórien. Só recentemente voltei para visitar meu pai outra vez. Faz muitos anos que não caminho em Imladris. Então Aragorn admirou-se, pois ela não parecia ser mais velha que ele, que ainda não vivera mais que uma vintena de anos na Terra-média. Mas Arwen fitou-lhe os olhos e prosseguiu: Não te admires, pois os filhos de Elrond têm a vida dos Eldar. Então Aragorn ficou desconcertado, pois viu a luz élfica nos olhos dela e a sabedoria de muitos dias. Porém, desde aquela hora, amou Arwen Undômiel, filha de Elrond. Nos dias que se seguiram, Aragorn manteve-se em silêncio, e sua mãe percebeu que algo estranho o acometera. E ele, por fim, cedeu às suas perguntas e lhe contou do encontro no crepúsculo das árvores. Meu filho, disse Gilraen, teu intuito é elevado, mesmo para o descendente de muitos reis. Pois essa senhora é a mais nobre e bela que ora caminha na terra. E não é adequado que mortais desposem gente élfica. No entanto, temos parte nesse parentesco, se é verdadeira a história que aprendi sobre meus antepassados. Respondeu Aragorn. É verdadeira, afirmou Gilraen. Mas isso foi muito tempo atrás, e em outra era deste mundo, antes que a nossa raça diminuísse. Portanto, eu temo, pois sem a boa vontade do mestre Elrond, os herdeiros de Isildur logo chegarão ao fim. Mas não creio que tenhas a boa vontade de Elrond neste assunto. Então amargos serão os meus dias, e caminharei a sós nos ermos, disse Aragorn. Essa será deveras a tua sina, disse Gilraen, mas apesar de possuir em certa medida a profecia de sua gente, ela nada mais lhe disse de seu pressentimento, nem falou a outra pessoa o que o filho lhe contara. Mas Elrond via muitas coisas e lia em muitos corações. Certo dia, portanto, antes do declínio do ano,
chamou Aragorn ao seu aposento e disse: Aragorn, filho de Arathorn, senhor dos Dúnedain, escuta-me. Uma grande sina te aguarda, seja para te ergueres acima da altura de todos os teus pais, desde os dias de Elendil, ou para caíres na treva com todos os que restam de tua gente. Muitos anos de provação estão diante de ti. Não terás esposa, nem atarás mulher a ti em promessa, até que chegue teu tempo e seja julgado merecedor disso. Então Aragorn perturbou-se e indagou: Pode ser que minha mãe falou disto? Não deveras. Respondeu Elrond. Teus próprios olhos te traíram. Mas não fala apenas de minha filha. Não serás ainda prometido à filha de ninguém. Mas quanto a Arwen, a bela, senhora de Imladris e de Lórien, vespa estrela de seu povo, ela é de linhagem maior que a tua, e já viveu no mundo tanto tempo que para ela és apenas como um rebento de um ano ao lado de uma jovem bétula de muitos verões. Ela está demasiado acima de ti. E assim penso. Pode muito bem parecer a ela, mas mesmo que assim não fosse, e o coração dela se voltasse para ti, ainda assim eu me afligiria por causa da sina que nos é imposta. Que sina é essa? Indagou Aragorn. Que, enquanto eu habitar aqui, ela há de viver com a juventude dos Eldar. Respondeu Elrond. Compreendo, Disse Aragorn. que voltei os olhos para um tesouro não menos caro que o tesouro de Fingol que Beren desejou outrora. Tal é minha sina. Então, de repente, o acometeu a profecia de sua gente, e continuou. Mas eis, mestre Elrond, os anos de tua permanência reduzem-se afinal, e logo a decisão será imposta a teus filhos, de se despedirem ou de ti ou da Terra-média. É verdade. Assentiu Elrond. Logo, do modo como contamos, apesar de ainda deverem passar muitos anos dos homens, mas não haverá decisão diante de Arwen, minha amada, a não ser que tu, Aragorn, filho de Arathorn, te interponha entre nós e conduza um de nós, a ti ou a mim, a uma amarga despedida além do fim do mundo. Não sabes ainda o que desejas de mim. Suspirou, e algum tempo depois, contemplando o jovem com gravidade, voltou a falar. Os anos trarão o que trouxerem. Não falaremos mais disso até que muitos tenham passado. Os dias se obscurecem e há muito mal por vir. Então Aragorn se despediu amavelmente de Elrond, e no dia seguinte disse adeus à mãe, à casa de Elrond e a Arwen, e saiu para o ermo. Por quase 30 anos labutou na causa contra Sauron, e fez-se amigo de Gandalf, o sábio, de quem obteve muita sabedoria. Com ele fez muitas jornadas perigosas, mas, à medida que os anos avançavam, ia mais frequentemente sozinho. Seus caminhos eram difíceis e longos, e tornou-se um tanto sisudo de aspecto, a não ser que sorrisse por acaso, e ainda assim parecia aos homens digno de honra, como um rei que está no exílio, quando não ocultava sua forma verdadeira. Pois andava com muitas aparências e conquistou fama com muitos nomes. Cavalgou na hoste dos Rohirrim e combateu pelo Senhor de Gondor por terra e por mar. E depois, na hora da vitória, saiu do conhecimento dos homens do oeste e foi a sós ao leste longínquo e ao sul profundo, explorando os corações dos homens, tanto maus como bons, e descobrindo as tramas e os esquemas dos serviçais de Sauron. Tornou-se assim o mais intrépido dos homens viventes, habilidoso em seus ofícios e em seu saber, e era assim mesmo mais do que eles, pois tinha a sabedoria élfica, e havia uma luz em seus olhos que, quando estes se acendiam, poucos conseguiam suportar. Seu semblante era triste e severo,
por causa da sina que lhe fora imposta, e, no entanto, a esperança sempre residiu nas profundezas de seu coração, de onde às vezes surgia o júbilo como uma nascente da rocha. Aconteceu que, quando Aragorn tinha 40 anos de idade, voltou de perigos nos escuros confins de Mordor, onde Sauron já voltara a habitar e se ocupava do mal. Estava exausto e desejava voltar a Valfenda e descansar ali por algum tempo antes de viajar para as regiões longínquas. E no caminho chegou às fronteiras de Lórien e foi admitido à terra oculta pela senhora Galadriel. Mas Aragorn crescera à plena estatura de corpo e mente, e Galadriel lhe pediu que lançasse fora suas vestes gastas de viagem, e trajou-o de prata e branco, com uma capa de cinza élfico e uma gema brilhante na testa. Então teve aspecto maior que qualquer rei dos homens, e parecia-se mais com um senhor élfico das ilhas do oeste. E foi assim que Arwen primeiro voltou a contemplá-lo, depois de seu longo afastamento. E quando ele veio caminhando em sua direção sob as árvores de Caras Galadon, carregadas de flores de ouro, ela tomou sua decisão e selou sua sina. Então, por uma estação, vagaram juntos nas clareiras de Lothlórien, até chegar a hora de ele partir. E na véspera do meio do verão, Aragorn, filho de Arathorn, e Arwen, filha de Elrond, foram até a bela colina de Serianroth, no meio da terra, e caminharam descalços na relva imorredoura, com Elanor e Nifredil em redor dos pés. E ali, no alto daquela colina, olharam para o leste na direção da sombra e para o oeste na direção do crepúsculo, e empenharam-se um com o outro e estavam contentes. E Arwen disse: Escura é a sombra, e no entanto, meu coração se regozija, pois tu, Ester, há de estar entre os grandes cuja valentia a destruirá. Mas Aragorn respondeu: Ai de mim, não posso prevê-lo, e o modo como poderá ocorrer me está oculto. Porém, com tua esperança eu terei esperança, e a sombra eu rejeito por completo. Mas tampouco, senhora, o crepúsculo é para mim, pois sou mortal, e se te mantiveres fiel a mim, Vespa Estrela, também terás de renunciar ao crepúsculo. E então ela se manteve imóvel como uma árvore branca, olhando para o oeste, e por fim disse: Manter-me-ei fiel a ti, Dúnadan, e darei as costas ao crepúsculo. Porém ali está a terra de meu povo e o longo lar de toda a minha gente. Ela amava seu pai intensamente. Quando Elrond soube da decisão da filha, ficou em silêncio, apesar de ter o coração pesaroso e achar que a sina, por muito que fosse temida há tempo, não era fácil de suportar. Mas quando Aragorn voltou a Valfenda, ele o chamou a si e disse: Meu filho, vem anos em que a esperança há de minguar, e além deles, poucas coisas me são claras. E agora uma sombra jaz entre nós. Quem sabe foi decidido assim, que pela minha perda a realeza dos homens possa ser restaurada. Portanto, apesar de te amar, eu te digo: Arwen Undomil não há de diminuir a graça de sua vida por causa menor. Ela não há de ser noiva de homem menor que o rei de Gondor e também Arnor. Para mim, portanto, mesmo nossa vitória só pode trazer pesar e separação. Mas para ti, a esperança de alegria por certo tempo. Ai de nós, meu filho. Temo que para Arwen, a sina dos homens possa parecer dura no final. Assim ficaram depois as coisas entre Elrond e Aragorn, e não falaram mais nesse assunto, mas Aragorn partiu outra vez ao perigo e à labuta.
E enquanto o mundo se obscurecia e o temor caía sobre a Terra-média, à medida que o poderio de Sauron crescia e Barad-dûr se erguia cada vez mais alta e forte, Arwen permaneceu em Valfenda. E quando Aragorn estava longe, ela o vigiava à distância em pensamento. E na esperança fez para ele um estandarte grande e régio, como poderia ser exibido apenas por quem reivindicasse o domínio dos Númenóreanos e a herança de Elendil. Após alguns anos, Gilraen se despediu de Elrond, voltou ao seu próprio povo em Eriador e viveu sozinha, e raramente reviu o filho, pois ele passava muitos anos em países distantes. Mas certa feita, quando Aragorn retornara ao norte, ele veio ter com ela, e ela lhe disse, antes que partisse: Esta é a nossa última despedida, Estel, meu filho. Estou envelhecida de inquietação, mesmo como alguém dos homens menores. E agora, quando ela se aproxima, não consigo encarar a escuridão de nosso tempo que se avolume sobre a Terra-média. Hei de deixá-la em breve. Aragorn tentou consolá-la, dizendo: No entanto, poderá haver uma luz além da escuridão, e se assim for, gostaria que a visses e estivesses contente. Mas ela só respondeu com este linode: Onen Estel Edain, Ukrebin Estel Anim. E Aragorn se foi com um peso no coração. Gilraen morreu antes da primavera seguinte. Assim, passaram-se os anos até a Guerra do Anel, da qual se conta mais alhures, como revelou-se o modo imprevisto pelo qual Sauron poderia ser derrotado, e como se cumpriu a esperança além da esperança. E aconteceu que, na hora da derrota, Aragorn veio do mar e desdobrou o estandarte de Arwen na Batalha dos Campos de Pelennor, e naquele dia foi aclamado como rei pela primeira vez. E ao fim, quando tudo estava feito, assumiu a herança de seus pais e recebeu a coroa de Gondor e o cetro de Arnor. E no meio do verão do ano da queda de Sauron, tomou a mão de Arwen Undomiel e casaram-se na Cidade dos Reis. A terceira era terminou, assim, em vitória e esperança. E, no entanto, foi aflitiva entre os pesares daquela era a despedida de Elrond e Arwen, pois foram separados pelo mar e por uma sina além do fim do mundo. Quando o grande anel foi desfeito e os três foram privados de seu poder, Elrond finalmente cansou-se e renunciou à Terra-média para jamais voltar. Mas Arwen tornou-se como mulher mortal, e, no entanto, não era sua sorte morrer antes de perder tudo o que ganhara. Como rainha de elfos e homens, ela habitou com Aragorn por 6 vintenas de anos, em grande glória e contentamento. Porém, finalmente ele sentiu a chegada da velhice e soube que a duração de seus dias de vida se aproximava do fim, por muito que tivesse sido longa. Então Aragorn disse a Arwen: Finalmente, Senhora Véspera Estrela, mais bela deste mundo e mais amada, meu mundo se desvanece. Eis, recolhemos e gastamos, e agora se aproxima o tempo do pagamento. Arwen bem sabia o que ele pretendia e por muito tempo previra. Ainda assim foi avassalada pelo pesar. Então pretende, Senhor, deixar antes do tempo o teu povo, que vive por tua palavra? Indagou ela. Não antes do meu tempo, respondeu ele. Pois, se eu não me for agora, então forçosamente terei de ir-me logo. E nosso filho Eldarion
é um homem plenamente maduro para a realeza. Então, tendo ido à casa dos reis na Rua Silente, Aragorn deitou-se no longo leito que lhe fora preparado. Ali, despediu-se de Eldarion e lhe pôs nas mãos a coroa alada de Gondor e o cetro de Arnor. E então todos os deixaram, exceto Arwen, e ela ficou de pé sozinha junto ao seu leito. E apesar de toda a sua sabedoria e linhagem, ela não conseguiu abster-se de lhe implorar que ainda ficasse mais um pouco. Ela ainda não se cansara de seus dias, e assim provou o amargor da mortalidade que assumira. Senhor Andomir, disse Aragorn, a hora é deveras difícil. No entanto, ela foi feita naquele dia em que nos encontramos sob as bétulas brancas no jardim de Elrond, onde já não caminha mais ninguém, e na colina de Kerin Amroth, quando renunciamos tanto à sombra quanto ao crepúsculo. Foi esta sina que aceitamos. Aconselha-te contigo mesmo, amada, e pergunta se de fato queres que eu espere até murchar e cair de meu elevado assento, emasculado e insensato. Não, Senhor. Sou o último dos Númenóreanos e o último rei dos dias antigos. E foi-me dada não apenas uma adoração tripla dada aos homens da Terra-média, mas também a graça de partir quando quiser e devolver a dádiva. Agora, portanto, vou dormir. Não te falo de consolo, pois não há consolo para tal dor nos círculos do mundo. A decisão extrema está diante de ti. De te arrependeres e ires aos portos, e carregares para o oeste a lembrança de nossos dias juntos, que lá hão de ser perenes, mas nunca mais que lembranças, ou então de suportares a sina dos homens. Não, querido Senhor, essa decisão foi tomada há muito. Já não há nau que me leve até lá, e preciso deveras suportar a sina dos homens, queira eu ou não a perda e o silêncio. Mas eu te digo, rei dos Númenóreanos, que só agora compreendi o relato de teu povo e da sua queda. Eu os desprezava como tolos malvados, mas finalmente tenho pena deles. Pois se esta é de fato, como dizem os Eldar, a dádiva do Uno aos homens, é amarga de se receber. Respondeu ela. Assim parece. Comentou ele. Mas não nos transtornemos na provação final, nós que outrora renunciamos à sombra e ao anel. Com pesar devemos ir-nos, mas não com desespero. Vê, não estamos presos para sempre nos círculos do mundo. E além deles, há mais do que lembrança. Adeus. Estel! Estel! Exclamou ela, e com isso, mesmo enquanto ele lhe tomava a mão e a beijava, ele adormeceu. Então, revelou-se nele grande beleza, de forma que todos os que vieram ali depois o contemplaram com pasmo, pois viram que a graça de sua juventude, a valentia de sua idade adulta e a sabedoria e majestade de sua velhice estavam mescladas. E por muito tempo jazeu ali, imagem do esplendor dos reis de homens, em glória que não se turva antes do rompimento do mundo. Mas Arwen partiu da casa, e a luz de seus olhos estava extinta, e ao seu povo pareceu que ela se tornara fria e cinzenta como o cair da noite no inverno que vem sem nenhuma estrela. Então ela se despediu de Eldarion, de suas filhas e de todos os que amara, e saiu da cidade de Minas Tirith, e foi-se embora à terra de Lórien, e ali morou a sós, sob as árvores que murchavam até chegar o inverno. Galadriel partira, e Celeborn também se fora.
e a terra estava em silêncio. Ali, por fim, quando caíam as folhas do Malorn, mas a primavera ainda não chegara, ela se deitou para repousar em Kerin Amroth. E está ali seu verde túmulo, até que o mundo seja mudado, e todos os dias de sua vida estão totalmente esquecidos pelos homens que vieram depois. E Elanor e Nifredil não florescem mais a leste do mar. Aqui termina este conto, tal como nos chegou do sul, e com o passamento de Vespestrela, nada mais se diz neste livro sobre os dias de outrora.